Boa tarde a todos. Tudo bem? Quero começar dizendo que é um grande prazer, uma grande felicidade estar aqui presente com todos vocês, tá? Ver essa sala lotada é muito bom, ainda mais de um período que todos nós passamos, né? Um período que a gente teve que ficar confinado em nossas casas, trabalhando remotamente, estudando remotamente. E esse é um momento muito gratificante, tá? Então é um grande prazer tê-los aqui conosco no Projeto Newton. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, primeiramente, à Universidade Federal do Pará. Quem é calouro aqui, levanta a mão aí para mim. Quase todo mundo é calouro, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal do Pará, em especial ao Projeto Newton. E meu nome é Emerson, tá? Sou o professor Emerson Veiga, professor de matemática aqui da Universidade Federal. Vou estar com vocês nesse semestre trabalhando a disciplina de cálculo 1, tá bom? E a gente tem algumas coisinhas para a gente conversar na aula de hoje, para a gente poder discutir mais ou menos como que vai ser o andamento do nosso curso, né? Da nossa disciplina, questões avaliativas, questões de exercícios, questões de aulas, horários, etc. Então, desde já eu desejo uma ótima estada de vocês, tá? E que a gente possa se dar muito bem durante esse semestre, ok? E eu quero começar a aula dando uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem, tá? Vocês que estão aqui, uma salva de palmas, tá? Vocês merecem, tá? E é muito bom tê-los aqui conosco. Bom, eu quero começar a aula de hoje apresentando um pouquinho do que é o Projeto Newton, né? Com certeza vocês chegaram agora à universidade e ouviram falar muito bem do Projeto Newton, com certeza, espero eu, né? Com certeza, rapaz, tu vai estudar no Newton? Te prepara, né? Estou vendo umas carinhas aqui, né? Já conheço ali. Já foram meus alunos ali no NPI, que eu também ministro aula no NPI, tá? Sou professor do ensino básico, lá na Escola de Aplicação da UFPA. E vai ser muito bom tê-los aqui mais uma vez, quem já é meu aluno. Quem não é, eu acho que vai se dar muito bem comigo, tá? Então, começando a falar um pouquinho do que é o Projeto Newton, tá bom? O Projeto Newton, ele iniciou as suas atividades em abril de 2013, tá bom? Tendo em vista uma problemática que já havia, não só na Universidade Federal do Pará, mas é um problema quase que consenso nas universidades brasileiras e, por que não, no exterior, que é o índice de retenção nas disciplinas de cálculo 1 e 2 dos alunos de engenharia, não só de engenharia, mas da matemática também. Então, na época, o professor Maneschi, o reitor na época, lançou uma proposta, né, para a ED, que era a Assessoria de Educação à Distância, que hoje em dia é o NITAI, o ICEM e o ITEC, né? O ICEM, que é o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, e o ITEC, que é o Instituto de Tecnologia da UFPA, tá bom? E a ideia era que se criasse um projeto que tentasse melhorar os índices de retenção, melhorar o estudo, melhorar a autonomia estudantil, o ensino e aprendizagem de cálculo 1 e 2 na Universidade Federal do Pará. Tá? Então, desde 2013, o Projeto Newton vem trabalhando sob esse intuito, esse objetivo, tá bom? E muitas metas já foram alcançadas e, com certeza, tentaremos alcançar mais e mais com o decorrer dos anos, tá? Então, o objetivo era esse, o objetivo era repensar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da universidade, a partir da concepção de um ambiente ampliado e integrado de estudos, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o que é esse ambiente ampliado e integrado de estudos. Claro, fomentando novos fluxos de comunicação e buscando potencializar o aprendizado, no qual torna o aluno o centro desse processo de formação. Então, vocês são o centro. Tudo que o Projeto Newton faz é para tentar atender as demandas de vocês e melhorar o ensino de vocês, tá bom? E a gente vai ver que aqui no Projeto Newton, a gente preza muito por uma palavrinha que se chama autonomia, tá?
O projeto ele tem vários aparatos, várias ferramentas, várias equipes que trabalham em conjunto para trazer o melhor para vocês, para atender as demandas de vocês, para fazer com que vocês tenham todas as ferramentas possíveis para ter um bom embasamento de cálculo 1 e 2, para que vocês se tornem futuros profissionais exemplares, competentes, etc. Porém, tudo só depende de vocês também. Né? O projeto ele faz a parte dele, eu faço minha parte, a equipe de monitoria faz a parte dela. Mas vocês têm que querer e têm que batalhar. Matemática, pessoal, vocês que estão entrando na engenharia, a maioria aí deve ter gente de outros cursos também. E matemática, não só matemática, como as outras disciplinas, mas eu acho que matemática um pouquinho mais só aprende se você sentar a bunda na cadeira mesmo e resolver exercício, estudar e bater cabeça. Não tem fórmula mágica. Tá? Eu posso vir para cá, tentar dar a melhor aula do mundo, pode vir o melhor professor do mundo aqui ministrar aula para vocês, mas se você não fizer a sua parte, não tentar resolver os exercícios, você não vai se sair bem nessa disciplina e qualquer outra disciplina, tá bom? E cálculo é uma disciplina que, quando você entra na universidade, você já se depara com ele, porque ele é a base de tudo, praticamente, tá? Matemática, você já sabe como é, né? E cálculo 1, então, você vai ver que o cálculo 1 vai te acompanhar durante todo o teu curso. Por mais que você não tenha um contato diretamente com as ferramentas que nós iremos estudar aqui, mas você vai utilizar o cálculo mesmo que implicitamente durante todo o seu curso, tá? Então esse era o objetivo principal do projeto Newton, e é ainda o objetivo principal, e sempre prezando pela autonomia de vocês, tá? Nós queremos que vocês saiam daqui do curso de cálculo 1, façam o curso de cálculo 2, terminem o curso de cálculo, mas de uma maneira autônoma. Vocês possam criar ritmos de estudo e tudo mais que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, desde a criação do projeto Newton, já se passaram cerca de 15.100 alunos, tá bom? E alunos de diversos cursos mesmo, tá? Aqui, mais ou menos, um apanhado de alguns cursos de alunos que já passaram por aqui pelo projeto Newton, tá? Engenharia biomédica, engenharia de telecomunicações, engenharia de alimentos, química industrial, estatística, alunos de matemática, nós já tivemos aqui, alunos de física, química, oceanografia, etc. Tem uma porrada de cursos aí, alunos que já passaram aqui pelo projeto Newton, nesses quase 10 anos, né? Em abril do ano que vem, o projeto Newton vai fazer 10 anos de existência, tá? E a motivação, o cenário e motivação do projeto, tá? Como eu falei, né, no início, a necessidade de alternativas para melhorar os índices de retenção nas disciplinas de cálculo na UFPA, e essa foi a problemática inicial, tá? Então a equipe conversou e tocaram esse projeto e os índices com certeza melhoraram no decorrer desses anos e a gente busca que melhore cada vez mais, tá? Comprometimento institucional de investir em novas formas de construção e compartilhamento do conhecimento na universidade. Tentar compreender de quais formas é possível interagir e fomentar processos mais autônomos no aluno, fazendo com que ele crie hábitos de estudos e encontre novas formas de aprender. É aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Aqui nós iremos sempre bater nessa tecla e tentar fazer com que vocês se tornem alunos, estudantes autônomos, tá? Autonomia, aqui, sob essa perspectiva, significa que vocês vão ficar isolados. Ah, eu vou ter que me virar nisso aqui. Não. O projeto tem toda uma equipe, toda uma engrenagem que trabalha junto que te permite ter em mãos determinadas ferramentas para você mesmo estudar e melhorar o seu conhecimento. Tá? A autonomia é sob essa perspectiva, tá bom? Não é que a gente vai deixar vocês isolados aí, a Deus dará, não. Ok? Bom, aquilo que eu falei para vocês, o ambiente ampliado e integrado de aprendizagem, né?
que é esse ambiente ampliado e integrado de aprendizagem? Tem muita coisa que envolve esse ambiente, tá? Ele é um espaço de inovação e o projeto possui dinâmicas e espaços diferenciados de ensino e aprendizagem que formam um sistema complexo. E essas atividades são coordenadas e desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar. Tá? Vocês estão vendo aí que tem os nossos câmeras, nossos colegas, tem um pessoal ali de dentro que fica ali só mandando aqui o sinal, fica coordenando as coisas. Tem os nossos monitores, tem os professores, eu, no caso, sou o professor expositor, e tem as coordenações, etc. E eu queria até citar alguns nomes que eu acho muito importantes, e eu gostaria que vocês saudassem com uma salva de palmas. A coordenação geral é composta pelo professor José Miguel e a professora Maria Taíde, tá? Uma salva de palmas para eles, por favor. A equipe de comunicação é coordenada pela professora Maria Taíde também. A equipe de monitoria, ela é coordenada pelo professor Marcel. O professor Marcel se encontra? Não? Tá. Não ia chamar ele aqui para dar uma palavrinha, mas pelo professor Marcel, tá bom? Uma hora ou outra ele vai aparecer aqui com vocês. E a coordenação técnica, que é a responsável pela questão do Moodle, pelos aparatos tecnológicos, na pessoa da professora Mariane, tá bom? Uma salva de palmas para a professora Mariane também. Ok? Então, fora outras pessoas, né, que são muitos nomes, não dá para a gente citar todo mundo aqui, mas todas essas pessoas coordenam e toda a equipe aqui trabalha para que essa engrenagem funcione, tá? E te permita ter essas coisas em mãos para que você possa melhorar o seu aprendizado. Vamos começar pela aula expositiva, né? A sala de aula expositiva, né? Que são salas integradas. Você pode escolher onde a outra sala tá liberada? Pode mostrar essa outra sala? Olha lá, dá um tchauzinho aí, pessoal, tudo bem? Na 13 também? Tá, olha só. E aí, tudo beleza? Tranquilo, né? Então, nós temos aqui 3 salas, né? Nós temos o auditório e temos mais essas 2 outras salas remotas, tá? Então, vocês veem o tamanho do que é esse negócio aqui, tá? Todas as salas equipadas, tem os microfones, vocês estão vendo esses microfones aqui? Esses microfones aí é quando você tiver uma dúvida, tá? Tem uma dúvida, você quer fazer algum comentário, você vem ao microfone e faz a sua pergunta. Porque não dá, né? Pelo tamanho da sala, o camarada lá atrás tem uma dúvida, ele dá um grito de lá, aí não fica legal, né? Então tem que vir ao microfone. Bora estrear esse microfone? Quem é que pode vir ao microfone aqui? Só para dar uma saudação, falar seu nome e curso e dizer a sua expectativa para esse curso. Se não vier, eu vou chamar. Vou pegar o microfone, vou aí na cadeira e vou colocar na boca de alguém. Ou então vou chamar um dos que já foram meus alunos. Alguém? Só para dizer o nome, o curso. Vai lá. Isso, salva de palmas para ele. Pela coragem. Diga seu nome, seu curso e a expectativa para esse semestre, aqui no curso de cálculo 1. Pode levantar o microfone, sim. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vitor Braga, eu sou calouro de engenharia elétrica e a minha expectativa é que eu consiga aprender o máximo possível esse ano. Maravilha, obrigado. Salva de palmas. Engenharia elétrica. Mais alguém de engenharia elétrica? Mecânica? Pouca gente de mecânica? Qual é o curso? Outro curso? Engenharia de alimentos. Tem gente que faz assim, né? E engata bem aqui assim no pescoço, fica com vergonha de levantar as mãos. Olha, sejam sem vergonha no bom sentido, tá bom? Não é porque essa aula está sendo transmitida para todo o Brasil via YouTube que vocês têm que ter vergonha, tá bom? Não tem por que ter vergonha, tá? Bom, então as salas de aula são isso, tá? Chama lá a outra sala, quero que alguém se apresente lá. Sala 8. Alguém da sala 8? Teve um rapaz ali que levantou a mão, ó.
Só para dizer o nome e o curso. Aquele de azul ali que balançou a cabeça, lá no cantinho aqui, ó. Tá com a máscara preta. É tu mesmo. Isso. Levanta, uma salva de palmas para ele. Aí. Diga seu nome, seu curso e o que você espera, né, para esse semestre. Boa tarde, meu nome é Matheus. E aí, Matheus? Qual é o teu curso, Matheus? Engenharia Naval. E minha Engenharia expectativa Naval. para o curso é aprender o máximo que eu puder e sim ajudar as pessoas e fazer muitas amizades aqui que possam acrescentar na minha carreira e na minha vida acadêmica. Rapaz, parabéns. Tem alguém da outra sala? Conhece a sala? Sala 13, tá. Sala 13. Posso falar? Posso falar? Pode falar, boa tarde. Eu sou o Arthur Gabriel. Eu estava na turma passada e dessa vez eu passo. Deus quiser, Deus quiser. Legal. Então, ó, não tenham vergonha, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, que você fazer algum comentário, que você vai fazer alguma pergunta, só enviar o microfone, tá? Que a gente vai tentar responder. Pode ser que eu não saiba. Tá? Na outra aula eu trago a resposta. Eu posso fazer pergunta para vocês não sabem, não tem problema errar. Aqui durante a aula e as sessões de monitoria, vocês podem errar à vontade. Vocês não podem errar na hora da prova, né? Por isso que a gente faz isso aqui, para quebrar o gelo e vocês perderem essa timidez aí, tá bom? Bom, as aulas expositivas, como eu falei agora há pouco, elas são gravadas e são transmitidas ao vivo pelo YouTube do Unitai, tá? Então elas ficam disponíveis lá na plataforma do YouTube, lá na página do Unitai, tá bom? Se você faltar uma aula, estou chegando atrasado para a aula do professor, puxa o celular e começa a assistir a aula, tá? Faltou por algum motivo plausível e apresentando a documentação necessária, não é porque está sendo transmitido e vai ficar gravado que você vai, não, vou faltar hoje, não vou para a aula e vou assistir do YouTube a aula. Não, Nanina, não. Por quê? Porque existe uma coisinha aqui chamada frequência, tá? É necessário ter 75% de frequência durante o semestre. Então, não te acostuma a perder aula e ficar assistindo aula de casa, tá bom? Senão tu vai te dar mal. E a gente é bem rigoroso com essa questão de frequência e com as listas de exercícios, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho delas, tá? Então, as aulas ficam armazenadas aqui, tá? No YouTube. E também ficam disponíveis no repositório da UFPA Multimídia, né? Nós temos um repositório, vocês podem acessar ele, e nesse repositório constam todas as aulas do projeto Newton desde o seu início, desde 2013. Eu falei alguma coisa aqui, você não entendeu muito bem, não deu para vir para o plantão de dúvida com os monitores, acesse o YouTube ou acesse o repositório. Assiste a aula, reassiste a aula, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, tá bom? E agora vamos falar dos nossos monitores, né? Os nossos monitores que são fundamentais nesse processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Nós temos as sessões de monitoria, tá? As sessões de monitoria são encontros com a equipe de monitores para a resolução de exercícios referente ao conteúdo trabalhado durante a semana, tá bom? As nossas aulas serão assim, olha só. Segunda e quarta, a aula é aqui no auditório, comigo, tá bom? E na sexta-feira, a aula é na sala, certo? Nas salas deles? Tá. Ainda vão marcar ainda onde é que vai ser as aulas,
ainda não se sabe direitinho se vai ser nas salas de vocês ou se vai ser aqui no auditório, mas às sextas-feiras as aulas são com os monitores, tá bom? Aulas de resolução de exercícios, o que é super importante. Não adianta a gente vir para cá e só falar do conteúdo se a gente não exercitar. Por isso a equipe de monitoria está aqui pronta para ajudar vocês e toda sexta-feira tem essas aulas. É claro que algumas sextas-feiras, você sabe que esse segundo semestre ele é recheado de feriado, vem Copa do Mundo, etc. Então, algumas sextas-feiras não vamos ter aula de monitoria para ter aula aqui no auditório comigo, como essa sexta agora, tá bom? Essa primeira semana, a gente vai ter aula segunda, quarta e sexta aqui no auditório comigo. Alguma dúvida? Alguma objeção? Se tivesse, ela não seria acatada mesmo, tá bom? Ok? Então, segunda, quarta e sexta, segunda e quarta aula aqui comigo, sexta, sem ser essa sexta, a partir da próxima sexta, aula com os nossos queridos monitores, tá? E na sessão de monitoria, eles resolvem exercícios, tá? Essa atividade conta com 1 ou 2 monitores, e aí eu vou passar algumas sextas-feiras com os nossos monitores para ver quem é que está vindo, quem é que está faltando, tá bom? Tudo contabiliza a frequência. As aulas aqui no auditório contabilizam frequência, as aulas de sexta-feira, sessão de monitoria, contabilizam frequência também, tá bom? Então aproveite para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos que você sentiu mais dificuldade. As aulas de sexta com os monitores são referentes ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui durante a semana, segunda e quarta, belezinha? Além das aulas de sexta, nós também temos isso aqui é muito importante, pessoal. A equipe de monitoria é uma ferramenta crucial aqui no Projeto Newton. Então, usem bem esses meninos, essas meninas no bom sentido, obviamente, tá? Aproveitem essa ferramenta que o Projeto Newton disponibiliza para vocês, tá? Então, é o plantão de dúvida com os monitores, tá? Esse plantão de dúvida é aqui na sala 7 do PGI Tech. O horário é de 9 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde, tá? De segunda a quinta. Repetindo, segunda a quinta, de 9 ao meio-dia e de 2 às 18 da tarde. Os monitores estão aqui na sala 7, prontos para tirar a dúvida de quem quer que seja. A partir do dia 26. Tá, então a partir do dia 26 de agosto, nós também teremos plantões de dúvida às sextas-feiras. Então vai ser a semana toda, tá bom? Com exceção da terça-feira, porque terça-feira de manhã eles têm reunião com o coordenador de monitoria, etc. Tá? Então na terça-feira as aulas são de 15 às... As aulas não, os plantões de dúvida são de 15 a 18, tá bom? O que você vai tirar dúvida com os monitores? Ah, não entendi o que o professor falou, não consegui resolver esse exercício, pode me ajudar? Ah, eu tenho dúvida de matemática básica. Não se remete só ao conteúdo que a gente vai trabalhar aqui. Ah, eu não lembro como é que racionaliza, não lembro como é que soma duas frações com denominadores diferentes. Complicado, mas tudo bem, pode ter esse tipo de dúvida, tá? Os monitores estão aqui para ajudar vocês, tá bom? Agora, uma coisa que não pode é querer que os monitores resolvam as questões para vocês. Aí não dá. Nós já tivemos até alguns probleminhas, né? Algumas reclamações, semestres anteriores, de alunos que queriam obrigar praticamente os monitores a resolver as questões da lista de exercícios. Não existe, tá bom? Os monitores, eles são uma espécie de tira-dúvida de vocês, são exatamente isso, tá? Eles vão auxiliar vocês, vão mostrar o caminho para que vocês tenham capacidade para resolver os exercícios. O exercício que for. Agora, o que eles não vão fazer é você chegar, resolve esse exercício para mim, e ele resolver. Isso não existe. Tá bom? Então, vamos compreender isso aí e aproveitem essa oportunidade, tá? Não é todo mundo que tem um monitor apto a tirar dúvida dele 24 horas já.
todos os dias da semana, né? A partir do dia 26 estarão todos os dias, tá bom? Bom, plantão de dúvidas com os monitores. E aqui nós temos a sala virtual da plataforma Moodle, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Eu queria abrir aqui a plataforma. Só para mostrar aqui para eles. Tem internet aqui, né? EAD, Moodle, UFPA. Olha só. Todas as informações aqui vão ser repassadas para vocês por e-mail, tá bom? Mas deixa eu apresentar um pouquinho essa sala Moodle para vocês, que ela é muito importante. Essa sala onde vai ficar armazenada todas as informações, materiais, aulas gravadas. As aulas também ficam aqui armazenadas, ficam no YouTube, então não tem desculpa. Ficam no YouTube, ficam na UFPA Multimídia e ficam aqui na plataforma Moodle, disponíveis para vocês, tá bom? Nossas listas de exercícios, tudo. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a plataforma Moodle, rapidamente. Então, esse é um ambiente virtual, tá bom? Aqui nós temos as boas-vindas. Aqui, ó, serão colocados avisos para vocês, ok? Você clica bem aqui, ó, dicas de estudo. Então, nós vamos ter aqui algumas dicas de estudo. Você pode abrir depois esse caderninho aqui que vocês vão ver lá, tá? Todo mundo vai receber um login, uma senha, etc. O cronograma de aulas, um dos diferenciais do Newton. A gente já disponibiliza, antes de iniciar as aulas, a gente já disponibiliza um cronograma detalhado das aulas que vocês vão ver durante todo o semestre. As datas, etc. É claro que ocorrem eventualidades. Tá? E aí as coisas podem sair um pouquinho do planejado, mas em geral a gente consegue cumprir. Tá bom? Então, deixa eu ver se abre aqui para eu mostrar para vocês o cronograma. Então, olha só, aqui nós temos o cronograma, hoje dia 22, temos a nossa aula, etc. Aqui os lançamentos da lista de exercício, aqui ó, lançamento da lista 1, devolutiva da lista 1, etc. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das listas, tá? Então, durante todo esse semestre já temos aqui o cronograma detalhado para vocês. Ah, não sabia que ia ter aula hoje, não sabia qual era o conteúdo que o professor ia passar, não sabia que tinha que entregar a lista hoje. Não tem desculpa. Lembra da autonomia que a gente preza aqui, tá bom? Então, temos aqui o cronograma. Aí você vem mais aqui para baixo, temos as aulas gravadas. Obviamente, não vai ter nenhuma aula ainda agora aqui, porque é a nossa primeira aula, tá bom? As notas de aula, vocês já têm em mãos todas as notas de aula do nosso curso. Todas, tá bom? Que a gente vai trabalhar desde a próxima aula, desde a aula de hoje, na verdade, até a última aula vocês já têm. Ó. Você clica aqui, vai abrir o PDF, está aqui, ó, detalhado. Tá bom? Então, tudo isso já é disponibilizado para vocês de antemão. Listas de exercício, aqui é o espaço onde vão se encontrar as listas de exercício, tá? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho dela, mas basicamente vocês recebem a lista de exercício semanal às sextas-feiras e vocês têm até a quinta-feira da outra semana para entregar as listas de exercício, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais detalhado delas, tá? E as listas de exercício. A área da monitoria, plantão de dúvidas, você pode postar aqui sua dúvida, tá? E os monitores vão tirar. E as listas de monitoria. Eu falei para vocês que as aulas de monitoria, que são, em geral, às sextas-feiras, são aulas de resolução de exercícios. Para isso, existe uma lista própria dos monitores, tá? Então, uma lista com várias questões de cálculo mesmo, para você fazer continhas mesmo, em geral, tá? E essas listas os monitores resolvem, claro que são muitas questões, não dá para resolver tudo, mas eles resolvem o máximo que puder nas aulas de sexta-feira, tá bom? Então, são duas listas de exercícios que vocês têm. As listas semanais que vocês têm que entregar, valem 2 pontos, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, e as listas de exercício dos monitores, que são resolvidas às sextas-feiras com os monitores, tá bom?
O livro texto, tá? O livro que a gente vai utilizar, a nossa bibliografia básica aqui vai ser o livro do James Stewart, tá? Essa daqui é a 7ª edição, mas as edições pouco importa. Eu tenho uma edição aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é a 8ª, tá? O livro do Stewart. Pode mostrar aqui, tá? Esse aqui é o livro. Lá na biblioteca tem, vocês podem pegar, emprestar lá e utilizar esse livro, tá? E além do livro do Stewart, essa é a referência principal, tá bom? Mas já tem aqui a 7ª edição aqui na sala Moodle. Mas tem esse outro carinha aqui que vocês estão iniciando, vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram alguns, que é o Guidorize, tá? Essa daqui é uma versão mais atualizada, mas em geral se utiliza a 5ª edição. Acho que aqui na biblioteca tem a 5ª edição dele, tá? É um livro fantástico, só que é um livro mais pesado, assim, sabe? Mais para quem está fazendo matemática, mas como eu sou da matemática, eu gosto dele, obviamente, né? O Stewart, ele é bem voltado assim para a galera que está assim, com essa pegada mais de aplicação, a galera da engenharia, como vocês, etc. Tá bom? Mas a gente vai utilizar eles dois e até outros livros também como referência, tá? O livro texto, material complementar. Isso aqui é um achado aqui que só o Newton mesmo para proporcionar isso para vocês, tá? Nós temos aqui, olha, o caderno de resolução de exercícios de cálculo 1. Exercícios resolvidos para vocês, tá? Vários e vários exercícios sobre limite, derivada, integral, etc. Tá bom? Então, usem isso aqui, que vai ser muito importante. Temos aqui, ó, 3 cadernos. Temos vídeos de resolução de exercícios de outros professores, tá? Eu também vou gravar vídeo de resolução para esse semestre, mas esses vídeos aqui são de outros professores. Temos aulas expositivas de professores anteriores, tá? O professor Marcelo, o professor Marco Diniz, etc. Então, vocês podem utilizar essas aulas, esse material complementar, tá bom? Aqui vai ser postada a avaliação de vocês, né? O livro de notas, tá? E os contatos do projeto aqui, para caso tenha alguma dúvida, tem um e-mail aqui para vocês enviarem, tá bom? Bom, então essa daí é a sala do Moodle, ok? É a sala do Moodle. E aí fica armazenado todo esse material nessa sala. Processo avaliativo. Vamos falar agora daquilo que a gente gosta, né? Como é que vai ser o nosso semestre? Bom, nosso semestre vai ser composto por 3 avaliações. Tá bom? Vai ter 3 avaliações. Primeira, segunda e terceira avaliação. Tá bom? Cada avaliação ela é composta por uma prova. Vou chamar aqui de P1, aqui de P2 e aqui de P3. E as listas de exercício. Vou colocar LE, tá? Listas de exercícios. Assim será a nossa avaliação do nosso curso, tá bom? As provas, elas contemplam 80% da pontuação da referente à avaliação e as listas de exercício 20%. Tá? Isso para todas. 80% prova, 20% lista. 80% prova, 20% lista. Ou seja, você tem 2 pontos referentes à lista de exercício, as listas que você entregar, e você vai fazer a prova valendo 8. Tá bom? Então, as listas de exercícios são muito importantes que vocês entreguem todas elas. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, isso já aconteceu nos outros semestres que eu ministrei aula aqui. Ministrei aula em 2018 aqui, Projeto Newton. Tá? Infelizmente, alguns alunos ficaram reprovados. Por quê? Porque não alcançaram a média e não entregaram nenhuma lista. O cara não alcançou as médias necessárias na prova e não entregou nenhuma lista. Como é que eu vou ajudar ele se ele não se ajuda?
Então, é de suma importância que vocês entreguem, façam as listas de exercício. Tá? Não porque vale ponto, porque são as listas que te dão ali aquele balizador, e ver o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, se você está criando ritmo de estudo, de fato, etc. Tá bom? Então, é de suma importância que vocês entreguem as listas de exercício. Tá bom? As listas de monitoria não contabilizam pontos, mas elas também são ferramentas cruciais para que vocês tenham um bom desempenho na disciplina, tá? São muitos exercícios. As listas de exercícios semanais, elas serão compostas por 5 exercícios. Cinco questões. Dessas 5 questões, 4 questões são do conteúdo, eu vou colocar conteúdo atual, entre aspas, tá? Ou seja, do conteúdo que a gente vai estar trabalhando durante a semana. E uma questão é a questão do futuro, que a gente chama. É do conteúdo que eu ainda vou trabalhar. Como assim, professor? É exatamente isso mesmo que eu falei, que você entendeu, tá? 4 questões do conteúdo que a gente vai trabalhar durante a semana e uma questão do conteúdo que a gente ainda vai trabalhar. Por que isso? Para forçar você a abrir o livro, abrir as notas de aula, sentar a bunda na cadeira e estudar o conteúdo. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma objeção? Não? Também não seria acatada, né? Mas tudo bem. Ok? Então, para você ser aprovado na disciplina, você tem que obter média final de no mínimo 5 pontos. E a frequência acima de 75%, tá bom? Te pega as notas e depois tira a média aritmética, tá? Tirou 5 para cima, felicidade. 4.9 para baixo, tristeza, né? Mas isso não vai acontecer com ninguém. Amém? Tá, o que o Projeto Newton espera de vocês, né? A gente espera que vocês aproveitem esse espaço, todas essas ferramentas que a gente está proporcionando para vocês, tá? E que você aprenda a compartilhar seus conhecimentos e estudar de forma integrada e colaborativa, ok? Então, a gente desde já deseja uma ótima passagem de vocês pelo Projeto Newton. Esperamos colaborar com vocês, tá? Esperamos fazer com que vocês sejam cada vez mais e mais alunos autônomos, tá? Para que vocês tenham um bom desempenho profissional no futuro, tá bom? Bom, quero falar um pouquinho de cálculo, né? Para vir para cá e ficar falando só sobre como que vai ser nosso curso e não falar nadinha de cálculo na primeira aula é um pouco chato, né? Mas o que é esse tal de cálculo, né, que a gente sempre ouve falar quando a gente está entrando em cursos de exatas, né? Cálculo ele é uma ferramenta essencial, crucial para qualquer curso de exatas que envolva exatas e até outros que não envolvem diretamente exatas, tá bom? E como eu falei para vocês, ele vai acompanhar vocês durante toda a trajetória universitária de vocês, porque ele é uma ferramenta base e essencial. Tá, o objeto de estudo do cálculo, funções reais. Tá? Vocês lembram que vocês estudaram funções, né? Lá no primeiro ano do ensino médio. Quem lembra de funções? Lembra? Você que levantou a mão aí atrás, vem aqui no microfone rapidinho. Você que arregalou os olhos. Vem cá, tia. Ou eu vou ter que pegar o microfone, e aí? Vem cá. Eu só quero te perguntar se tu lembras quais funções você estudou no ensino médio. Só isso. Não lembra? Alguém lembra? No microfone. Por favor. Já fiquei feliz que ele já começou bem, mas tudo no microfone. Função Diga seu nome e curso, por favor. Eu sou Ian, engenharia elétrica. As funções têm afim, exponencial, logarítmica, Quadrática. modular, quadrática. Viu modular também? Muito bem, nem todo mundo vê modular. Mais alguma? Aqui eu lembro de cabeça só essa. Só essa? Obrigado. Basicamente são essas mesmo que vocês estudaram, tá? Pode ser que dependendo de
como foi o professor, como foi o tempo que ele teve, tá? Porque o tempo é crucial, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Vocês possam ter visto outras funções, tá? Mas basicamente vocês devem ter visto função afim, função do primeiro grau, função quadrática, função do segundo grau, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Alguns viram função modular. Quem lembra de função modular, levanta a mão aí. Quem viu função modular? Pouquíssima gente viu modular, né? É difícil ver modular, porque não tem muito tempo, tá? Então, as funções, elas serão o objeto básico de estudo do cálculo. Tá? O cálculo, ele vai te propiciar técnicas que te permitem fazer determinados estudos a respeito de funções. E aí você consegue observar como que é o gráfico daquela função, intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento, área abaixo do gráfico, reta tangente nesse gráfico, etc. Tá bom? Isso aqui era um resumo que eu ia apresentar, mas já coloquei aqui, né? Eu vou passar isso daqui. Só antes de falar uma coisinha, isso aqui é importante, tá? Anotem logo isso aí. Como eu falei para vocês, aqui é tudo cronometrado, tá? A gente começa a aula, vocês já sabem quando é que vai ser a prova de vocês. Belezinha? Então, as nossas 3 provas já tem data marcada. Tá bom? Dia 7 do 10, dia 18 do 11, dia 16 do 12. Obviamente, se ocorrer algum problema daqui para lá, aí a gente, se precisar adiar ou antecipar, o que não é muito bom, né? Mas a gente vai fazer, tá? Mas, se Deus quiser, vai ser isso aí. Aqui as referências que eu já falei para vocês, tá? Referência principal, o livro do Stuart. Segunda referência, o livro do Guidorize. Tem um do Fleming também. E as notas de aula. As minhas aulas, elas são muito baseadas nas notas de aula, tá? Obviamente, por isso são notas de aula, tá? E os cadernos de exercícios, tá? Aqui um breve resumo do nosso cronograma. Tem um cronograma detalhado lá no Moodle, mas aqui só para a gente se ambientar, tá? Das aulas 2, que é a próxima aula, das aulas 2 a 5, nós vamos trabalhar um pouco das funções elementares. Como nosso colega falou, vocês viram as funções afim, quadrática, exponencial, logarítmica, modular, só que tem outras. Não deu para vocês verem, tá? Então, nessas 4 primeiras aulas, a gente vai fazer um breve resumo, uma breve revisão das principais funções, tá bom? Tá. A gente vai fazer um breve resumo das principais funções e é com base nelas que a gente vai fazer o estudo do cálculo infinitesimal, cálculo integral, cálculo diferencial, tá bom? Das aulas 6 a 9, limite. Das aulas 10 a 22, derivada. E da aula 22 a 32, integral. Tá? Esse é um resumo básico de como vai ser as nossas aulas, de como vai ser o nosso curso. Tá bom? Tá, vamos falar um pouquinho mais detalhado de cálculo. O que o cálculo estuda, né? Que eu já falei que são as funções. E nessa primeira aula a gente gosta de apresentar 4 problemas que embasam o que a gente vai estudar, propriamente dito, em cálculo, tá? Problemas que são bem básicos, que vocês vão ver que quando vocês terminarem o curso de cálculo, vocês vão olhar esses problemas aí e vão rir deles, tão fáceis que são, mas que eles servem de suporte para você entender o que a gente vai estudar, tá bom? Primeiro que, como eu estava falando para vocês, o que é cálculo, né? O cálculo, quem que inventou, entre aspas, né? Quem que originalizou o cálculo? Muitos falam que foi Newton e Leibniz, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas não somente eles, tá? Na verdade, as raízes do cálculo, elas remetem ali da época da Grécia, 300 anos antes de Cristo, tá? Eudoxo foi um filósofo e matemático. Ele, com o método da exaustão, ele já plantou as raízes básicas do cálculo, tá bom? Eudoxo e depois, posteriormente, com Arquimedes, com o método da exaustão, né? Não sei se vocês já
ouviram falar do método da exaustão? Deixa eu relembrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos. O método da exaustão, ele servia mais ou menos para você fazer cálculo de áreas de figuras não conhecidas. Por exemplo, um triângulo você sabe como calcular a área, né? É fácil. Um quadrado, um retângulo. Mas, para a época, uma circunferência, por exemplo, era uma coisa muito difícil de se calcular a área, tá bom? Então, imagina que você tem uma circunferência aqui, ó. Tá? Finge que isso aqui é uma circunferência, tá bonitinha, tá? E aí, como é que a gente faria? Hoje em dia a gente sabe, né, que a área de uma circunferência a gente calcula como πr², tá bom? Mas como é que a gente faria para calcular a área dessa circunferência sem saber aquela expressão? Nem sabia quem era π na época, né? Π, nem sabia que troço era isso. Tá? Então, se utilizava uma ideia, que é chamada de método da exaustão, que te permitia calcular aproximações sucessivas para a área da circunferência, através de figuras que você sabia calcular a área delas. Como, por exemplo, os polígonos. Tá bom? Você concorda que se eu pegar um triângulo, vou pegar um triângulo equilátero para ficar mais fácil, e eu calcular a área desse triângulo, um triângulo inscrito na circunferência, se eu calcular a área desse triângulo, a área desse triângulo, você concorda que ela é uma aproximação para a área da circunferência? Sim ou não? Sim, né? Uma aproximação grosseira, mas é uma aproximação. Tá? Mas tem como eu melhorar essa aproximação. Tá bom? Se eu pegar, ao invés de um triângulo, se eu colocar agora um quadrado, tá? Se eu colocar agora um quadrado, você concorda que a área do quadrado é uma aproximação para a área da circunferência? Sim, né? E eu posso aumentar o número de lados desse polígono. Se ao invés de um quadrado, agora eu pego esse polígono aqui, ó, o octógono. A área do octógono se aproximou mais da área da circunferência, sim ou não? Com certeza, né? É uma aproximação melhor que a aproximação da área do quadrado para a circunferência, ok? E aí você pode continuar essa brincadeira, ó. Posso pegar agora o polígono de 16 lados, ó. Vou até apagar aqui, ó. Colocar pontilhado aqui assim. E aí você concorda que a aproximação melhorou? A área desse polígono de 16 lados ficou mais próxima da área real da circunferência. E assim por diante, você vai colocando polígonos, polígonos, polígonos. No final, a área do polígono, no final, que não vai ter fim, né, na verdade, mas no limite, vocês vão entender essa frase mais à frente, lá no limite, a área do polígono vai ser igual à área da circunferência. Tá? Esse é o método da exaustão, desenvolvido por Eudoxo, e que Arquimedes aprimorou. Tá? O que Arquimedes fez? Arquimedes fez o seguinte, ó. Ele pegou a circunferência e não inseriu só polígonos inscritos. Ele colocou polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Ou seja, ele colocou um polígono aqui por dentro e colocou polígono por fora. E foi aumentando o número de lados desses polígonos, tá? Aí depois ele colocou o polígono de 8 lados. Ah, e aqui por fora também. Vai ser complicado desenhar aqui, mas vou colocar o de 6, tá? O hexágono aqui, que vai ficar mais fácil. Tá? E aí você vai observando
que a área do polígono de dentro vai se aproximando da circunferência e a área do polígono de fora também, porque a área do polígono de fora é maior, tá bom? Mas ele vai diminuindo e vai se aproximando. Então, você vai tendo duas aproximações para a área da circunferência, por dentro e por fora. Essa foi a ideia que o Arquimedes teve. Tá? E aí ele provou... Ele verificou que você pega a área de um polígono e divide pelo raio ao quadrado, você obtém também a mesma ideia, o mesmo quociente de dividir o comprimento pelo dobro do raio. Tá? Então, com essa ideia, Arquimedes conseguiu fazer isso. Tá? Ele verificou que esses dois quocientes são iguais. Quem sabe me dizer quanto é esses quocientes? Se eu pegar o r quadrado e passar dividindo, dá quanto? Π, tá? Então isso aqui, ele verificou que isso aqui é π. É claro que ele não conhecia quem era π, tá? Mas ele verificou que isso aí era uma constante, tá bom? E tudo isso através dessa técnica. Belezinha? Então, Arquimedes foi um camarada assim, que revolucionou, tá? Com essa ideia dos infinitésimos aí e do método da exaustão de Eudoxo. Tá bom? E muitos outros matemáticos contribuíram para o desenvolvimento do cálculo. Essas foram as raízes. Tá? A gente vai ver que essa ideia de aproximar, de ir acrescentando elementos geométricos dentro de um outro para poder aproximar as áreas deles, a gente vai ver que ela vai estar muito presente no cálculo integral, no cálculo diferencial, etc. Então, como eu falei, na Grécia já se trabalhava com esses processos, tá? Esses processos aproximativos. E o cálculo ele teve um grande avanço com o desenvolvimento da geometria analítica. Tá? O que a geometria analítica faz? Ela te permite relacionar objetos geométricos com expressões algébricas, digamos assim. Tá? Por exemplo, vocês lembram de geometria analítica que vocês estudaram, talvez lá no terceiro ano do ensino médio? A gente vai usar muita geometria analítica aqui, tá bom? Quem lembra qual a expressão que a gente utiliza para descrever uma circunferência de raio R e centro x0, y0 no plano cartesiano? Alguém lembra? Por favor, salva de palmas para ele já. Aí você só diz seu nome e curso, tá? Por favor. Meu nome é Nicolas, eu sou de Engenharia da Computação. E pelo que eu lembro, não tenho muita certeza, mas é x0 mais y0 igual a raio ao quadrado. x0 mais y0 igual ao raio ao quadrado. Não, peraí. X ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. É quase isso. Você está dando uma expressão parecida com a equação da circunferência, mas quando ela tem centro na origem. Ah, é x menos x0 Exato. ao quadrado. Agora eu lembrei. Tá certo. X menos x0 ao quadrado mais y menos o y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Certo? Certo. Beleza. Exatamente isso. Só apagar aqui que está meio feio, né? Deixa eu colocar aqui x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? Depois a gente vai ver com detalhes como é que a gente acha isso aqui, tá? Mas por enquanto não é o nosso intuito, é só mostrar que elementos geométricos se interligam com expressões algébricas, com fórmulas, através do quê? Da geometria analítica, tá bom? As funções que eu já falei para vocês, que a gente vai estudar, elas possuem uma representação algébrica, né? Por exemplo, a função quadrática, né? Ou função polinomial de segundo grau, ela é desse jeito aqui, né? E você sabe que
o gráfico dela se aproxima de uma... Se aproxima não, o gráfico dela é uma parábola. Tá bom? Então, existe essa relação aí entre elementos geométricos e expressões, tá bom? Então, com a geometria analítica, desenvolvida lá por Descartes, Fermat, dentre outros, o cálculo conseguiu avançar cada vez mais. É claro que ninguém estava objetivando desenvolver o cálculo, nem sabia o que era isso. Hoje em dia a gente sabe o que é isso, né? Mas, gradativamente, ele foi sendo desenvolvido, tá bom? Só que ele se consolidou mesmo com os trabalhos de Newton e Leibniz, né? Que foi uma coisa fora do comum que eles fizeram. Eles pegaram todo esse conhecimento que já havia sido desenvolvido, condensaram e criaram de maneira independente, o que é mais incrível ainda, tá? De maneira independente, eles consolidaram, né, o cálculo, tá bom? E depois dos anos de 1700, vários matemáticos, físicos, etc., fizeram contribuições para o desabrochar, digamos assim, do cálculo, tá? E aí eu quero falar para vocês sobre 4 probleminhas. Bota o slide para mim, por favor. Esse primeiro probleminha aí que a gente vai ver é o que significa velocidade em um instante. Tá? Lá no ensino médio vocês estudaram o que é velocidade, sim ou não? Alguém quer ir no microfone dizer o que é velocidade? Como é que se calcula a velocidade? Vai lá, tu aí, do canto, já está bem pertinho. Isso. Diga lá, como é que a gente calcula, diga seu nome, curso e como é que a gente calcula a velocidade. Meu nome é José Henrique, eu sou do curso de Engenharia de Computação. Quanto à velocidade, a gente calculava, quando se tratava, é claro, de física, era metros por segundo, era a distância percorrida em um intervalo de tempo. Só que em uma aula de química, eu disse isso e o professor quase bateu na minha cara. Porque ele disse que era a velocidade em que a substância se dissolvia na solução, algo assim. Então eu diria que é algo que ocorre em um determinado tempo, não importando o que exatamente seria esse algo. Beleza, obrigado. Eu vou ficar com a explicação física da coisa, tá? Eu não vou me adentrar nesse outro universo. Mas, como o nosso amigo falou, velocidade, e ele falou bem, né? Velocidade média, né, lá no ensino básico, ensino médio, a gente calcula dessa maneira, né? Velocidade média, você pega a variação de um móvel, por exemplo, em um determinado espaço, pelo intervalo de tempo percorrido por ele, você obtém a velocidade média. Tá? Só que a pergunta do slide não é o que é exatamente velocidade média, né? Quer ver? Olha lá. É o que significa velocidade em um instante. Né? Aquele velocímetro ali, ó, ele está apontando ali, digamos ali, 110, né? Quilômetros por hora. O que significa aquele velocímetro apontar 110 quilômetros por hora? Naquele momento, você pisa ali, né, no acelerador e vai, pam, aí você olha para o velocímetro, agora está marcando 90 quilômetros por hora. Agora está marcando 150 quilômetros por hora. O que deve significar isso? Esse é um problema que o cálculo vai resolver para vocês, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai conseguir explicar isso com detalhes. O que significa a velocidade em um instante? Porque, diferentemente da velocidade média, para você calcular a velocidade média, né, imagina que você tem um tempo inicial aqui e um tempo final. Em geral, esse tempo inicial aqui é 0, né? Vou deixar t 0 mesmo. E aí, para você calcular a velocidade média, você calcula a variação do espaço nesse intervalo de tempo e faz o quociente por esse intervalo de tempo. Aí você obtém a velocidade média. Só que eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade que a gente chama de velocidade instantânea. Por exemplo, nesse ponto. Se eu quiser descobrir quanto que vale a velocidade do móvel nesse instante, ou nesse instante aqui, né? Bora pegar um outro instante. Bora pegar nesse instante aqui, ó. Num T, sei lá, um T estrela, T asterisco. Tá? Nesse instante, o que significa a velocidade do móvel nesse momento? Tá? Então, é uma pergunta que a priori é difícil, porque a gente precisa do intervalo de tempo e precisamos do intervalo de espaço que ele percorreu nesse intervalo de tempo para a gente calcular a velocidade.
Só com um ponto, eu não sei ainda como é que calcula a velocidade do móvel nesse ponto, tá bom? Mas isso é um problema que o cálculo vai resolver para vocês vão ver que a ideia basicamente é a gente fazer aproximações desse intervalo. Se você pegar esse intervalo e diminuir ele, por exemplo, pegar um intervalinho, eu vou medir a velocidade nesse intervalo de tempo. Eu pego a variação do espaço pela variação do tempo e calculo a velocidade. Aí eu diminuo o intervalo. Aí eu faço o cálculo novamente. Aí eu diminuo de novo o intervalo. Aí eu faço novamente o cálculo. E aí eu vou fazendo esse intervalinho diminuir o quanto eu quiser. Ou seja, eu vou fazendo esse intervalo ΔT aqui, ó. E aí vocês vão entender mais à frente isso, essa simbologia. Mas a gente vai fazer esse ΔT tender a zero. A gente vai diminuir o ΔT o quanto a gente quiser. Lá no limite, não sei o que ainda é limite, professor, mas não tem problema. Mas lá no limite, quando esse t tender a zero, a gente vai obter o que a gente está chamando de velocidade no instante t estrela. No instante, a velocidade instantânea. Tá bom? Então esse é um primeiro problema que, em base, o que a gente vai estudar durante esse curso, tá? O curso de cálculo. Segundo problema. Olha esse problema. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, qual é a reta tangente, ou qual é a equação da reta tangente ao seu gráfico no ponto 1 em 1? Alguém sabe responder essa? Essa é difícil, né? Mas esse segundo problema, ele é exatamente o primeiro problema, só que visto de uma maneira diferente. Mas o método, entre aspas, o método de resolução deles dois é o mesmo. Tá bom? Primeiro, vamos relembrar uma coisinha. Vocês lembram como a gente calcula a equação de uma reta que passa por dois pontos? Imagina essa reta aqui, ó. Aí eu tenho esse ponto aqui, ó, x0, y0, x1, y1. Vocês lembram como a gente faz para calcular a equação dessa reta aqui? Dessa reta que eu vou chamar de reta R? Alguém lembra? Já começamos a nossa revisão de funções, tá bom? Equação da reta, a reta é uma função polinomial do primeiro grau. A gente tem que saber tem que relembrar como é que a gente calcula, qual é a fórmula, qual é a expressão da função polinomial do primeiro grau. Ou da geometria analítica, como é que a gente pode calcular, né, a equação dessa reta? Alguém lembra? Vamos relembrar, olha só. Imagina que você tem uma inclinação alfa aqui, né? Você lembra que a gente define o coeficiente angular da reta como a tangente da inclinação? Lembra que o professor de geometria analítica falou isso para vocês? Tá? Coeficiente angular da reta, o m, é a tangente da inclinação. Tá? Aí se eu traçar aqui, ó, esse segmento, ó, fechar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é um triângulo do tipo retângulo. Confere? Essa inclinação aqui, ela é a mesma daqui. Confere? Quanto que vale esse tamanho daqui para cá? De x0 até x1. x1 menos x0, muito bem. Você pega o mais à direita menos o mais à esquerda. E quanto que vale esse aqui? y1 menos y0, muito bem. E eu não estou querendo a tangente de alfa. Tangente de alfa, se eu tenho esse triângulo retângulo, o que é tangente lá da trigonometria? Cateto oposto pelo cateto. Então eu pego aqui, ó, y1 menos y0, divido por x1 menos x0. Belezinha? E aí, ó, imagina que eu posso fazer esse x1 e esse y1 variar na reta. Tá? Eu podia pegar esse x1 bem aqui, aqui onde ele está, aqui, aqui. Ou seja, eu vou deixar o x1 e o y1 livres. Belezinha? Então vai ficar assim, ó, m igual o y1, vou deixar y mesmo, livre, uma variável, menos o y0, sobre o x1 também eu vou deixar livre, x, uma variável, menos x0, tá bom? Aí eu vou pegar esse cara aqui, está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, eu vou obter essa equação aqui, ó.
Tá? Y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, entre parênteses. E essa equaçãozinha aqui é a equação da reta, que passa pelos pontos x1, x0, x0, y0, x1, y1, tá? Ou por pontos quaisquer que pertençam a ela. Tá bom? Assim que a gente calcula a equação da reta. Alguma dúvida? Relembraram isso? Importante isso, tá? Mas a pergunta que eu fiz no problema, observa que aqui eu estou calculando a equação da reta que passa por 2 pontos. A pergunta que eu fiz no problema não é a equação que passa por 2 pontos. É a equação da reta tangente ao gráfico, volta lá, por favor. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x² no ponto 1 e 1. Ou seja, eu não estou te dando 2 pontos, eu estou te dando 1 ponto. Como é que a gente faz para calcular a equação da reta dado um ponto? Está aqui a resposta. Porque se eu tiver o y0 e o x0, é o ponto original que eu te dei, mas eu preciso de quem? Do coeficiente angular. Tem 2 maneiras básicas de você, até mais, né? Mas vamos falar dessas 2 maneiras básicas de você calcular a equação de uma reta. Se você tiver os 2 pontos, ou se você tiver um ponto e o coeficiente angular que ela possui. Aí você calcula a equação da reta, tranquilamente, tá bom? Então, o problema é esse aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. A parábola, x², y igual a x². Está aqui o ponto 1 em 1. E eu quero saber qual é a equação da reta tangente a essa curva no ponto 1 em 1. Essa reta aqui. Primeiro, o que é reta tangente mesmo, pessoal? Vocês lembram? O que é reta tangente? Alguém para ir ao microfone responder o que é reta tangente? Vai lá, tudo Corinthians. É? Vai lá. Sem vergonha. Teu time não está muito bem, mas aqui em cálculo tu vai Boa dar certo. tarde, pessoal. Diga seu nome e curso, por favor. Breno, e eu sou do curso de Engenharia da Computação. Você lembra qual é a ideia ou qual é a definição de reta tangente? Se eu não me engano, a reta tangente é a reta que chega muito perto da outra, mas não encosta. É perto da curva que você quer dizer. Isso. Mas não encosta? Não, ela encosta, né? Ela encosta, ela mas é apenas um ponto. Isso, encosta em um ponto. Muito bem, obrigado. O grande problema é que essa definição de o que é reta tangente? É a reta que toca em um único ponto, lembra? O professor falava isso. Essa definição é um pouquinho falha, né? Ela serve para curvas, digamos, curvas fechadas como a circunferência, né? Você tem a circunferência, aí qual é a tangente nesse ponto? Aí, beleza, aqui sim, é a reta que toca só num ponto. Essa daqui nem tocou, né? Mas tudo bem. Pronto, a reta que tocou em um único ponto. Aí dá para aceitar. O problema é que dependendo da curva que você tem, essa curva aqui, por exemplo, ó, essa curva aí. A reta tangente a essa curva nesse ponto. Aí você vai me dizer, a reta tangente é a reta que toca em um único ponto, professor. Beleza, aí se eu traçar aqui, ó, não passou em um único ponto. Passou em mais. Então nós temos um problema de definição aí para a reta tangente. Né? E além disso, a reta tangente é a reta que toca em um único ponto. Beleza, se eu tiver a parábola, por exemplo. A reta tangente é essa curva. Se é a que toca em um único ponto, essa reta é tangente? Intuitivamente a gente já sabe que não, né? Mas a gente tem um problema novamente de definição aí. Tá? Então o cálculo vai te permitir definir melhor essa ideia de reta tangente a uma curva dada. Tá bom? E o nosso problema aqui, ó, calcular a reta tangente a essa curva, ele pode se resolver. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra.
ele pode ser resolvido da seguinte maneira. Deixa eu só abrir aqui o programinha. Você lembra que eu falei na hora da velocidade que para a gente calcular a velocidade num instante, a gente precisa fazer aproximações no intervalo de tempo. Eu vou diminuindo o intervalo de tempo. Não sei por que não está querendo abrir aqui. Agora eu acho que vai. Você pega o intervalinho de tempo, né? E você vai diminuindo o intervalo de tempo. E aí, quanto menor o intervalo de tempo, quando você faz o intervalo tender a zero, você obtém a velocidade no instante. A ideia é muito parecida com a ideia de calcular a reta tangente ao gráfico de uma curva. Olha só. Agora foi. Eu vou pegar essa reta aqui, ó. Essa reta verde. Essa reta verde, ela é uma reta tangente, pessoal? Não, né? Ela é uma reta que a gente chama de quê? Quem lembra? Secante. Toca em 2 pontos, tá bom? 2 ou mais. É uma reta secante. Então, o que eu vou fazer para eu calcular a reta tangente? A reta tangente é essa aqui, ó, em vermelho. Já estou até te dando a equação dela. Y igual a 2x mais 1. Essa já é a resposta do problema. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Eu não sei como eu calculo a reta tangente, mas uma ideia para calcular. Eu fazer esse intervalinho aqui, ó, estou pegando de 1 até 2,5 aqui, ó. Quando x é 2,5 e aqui a abscissa do x é 1. Tá? Eu vou fazer o intervalo diminuir cada vez mais. Quando eu faço esse intervalinho, ou seja, quando eu pego a abscissa desse ponto aqui, deixa eu desenhar aqui. Quando eu pego a abscissa desse ponto, que a parábola também, mas quando eu pego esse ponto aqui, ó, e faço esse ponto se aproximar do 1, eu vou diminuindo o intervalinho, e a reta que era aqui secante, ó, a reta que era secante aqui, ela vai se aproximando da reta tangente, como vocês estão vendo lá na ilustração, tá bom? Então, a ideia aqui vai ser a gente fazer esse ΔX, que é o intervalo na variável x, ele diminuir cada vez mais, ele tender a zero. No limite, novamente, a ideia de limite, a reta secante vai coincidir com a reta tangente, tá bom? E observa que essa ideia de fazer o ΔX tender a zero é exatamente a mesma ideia do ΔT, no intervalo de tempo lá da velocidade instantânea, também tender a zero, ok? Então esse aqui, e como eu falei, esses dois problemas, eles são problemas equivalentes. Tá? O método de resolução deles é o mesmo, a ideia é a mesma, tá bom? Não vamos resolver nada agora, só quero apresentar quais são esses problemas para vocês, tá? Terceiro problema, olha esse problema aí. Se a aceleração é constante, então a velocidade, a função horária da velocidade, é V0 mais AT. Né? O que é aquele A ali? Quem lembra o que é aquele A? É a aceleração, tá bom? O T é o tempo, V0 é o quê? Velocidade inicial, tá bom? Vocês lembram o porquê disso? Acho que sim, né? Isso aqui com certeza o professor mostrou para vocês, né? Se a aceleração é constante, como é que a gente calcula a aceleração média? Eu acho que é movimento uniformemente variado, né? Uma coisa assim, não lembro exatamente. Sou da matemática, tá? Mas como é que a gente calcula a aceleração? Quem lembra? Variação da velocidade sobre a variação do tempo.
Ok? Agora, velocidade eu posso entender ela como uma velocidade final menos velocidade inicial, né? A variação da velocidade. E o tempo eu posso entender como o tempo final, vou chamar de t mesmo, menos o tempo inicial. Como a gente considera geralmente o tempo inicial zero, né? Então isso aqui vai ser zero. Então eu vou ficar assim, ó, com aceleração igual a v menos v0 sobre t, ficou só o t aqui. Aí eu passo esse t para cá multiplicando, ó, fica a vezes t igual a v menos v0. E aí eu pego esse v0 e passo para cá, vou ficar com v igual a v0 mais at. E aí belezinha, ok, lindo, bem facinho. Se a aceleração constante, função horária da velocidade, velocidade em função do tempo é dada por isso. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, olha. Mas, sendo a aceleração constante, por que a função horária do espaço é aquilo? Como é que eu saio daqui, sabendo que a aceleração é constante, e chego nesse troço aqui, que é a função horária do espaço, né, da posição? S0 mais V0 é V0t mais meio de AT quadrado. Né? Como é que a gente chega nesse camarada aqui? E tá tudo bem você não saber disso, como é que chega nisso, porque, em geral, lá no ensino básico, o professor não tem todas as ferramentas apropriadas para te mostrar coisas como essa. Observa que lá no ensino básico, muitas fórmulas foram jogadas para vocês, né? E nunca foi explicado como é que se chega àquele troço ali. Aqui em cálculo a gente vai mostrar o que der, né? Obviamente muita coisa não dá para a gente fazer tudo que a gente quer por conta do tempo, mas aqui o máximo que a gente conseguir, a gente vai mostrar para vocês de onde vêm as coisas, porque esse processo de você entender de onde vêm as coisas é o que vai fazer a grande diferença para vocês, na vida profissional de vocês. Tá bom? Mas como é que chega? Talvez algum professor de física de vocês pode ter falado que quando você tem, por exemplo, o gráfico da velocidade, né, em um determinado intervalo de tempo, o ΔS, né, é essa área aqui abaixo desse gráfico. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Ó, pouca gente. Poucos professores falam isso, né, porque não sei se tem tanta aplicação, né, mas é difícil ele explicar o porquê disso. Mas aqui no cálculo a gente vai entender o porquê disso, tá? A área abaixo desse gráfico dá a variação do espaço aqui, nesse intervalo de tempo. Quando essa função é a função velocidade, tá? Ok? E um quarto e último problema, que é esse aqui, que é o mais bonito, na minha opinião. Qual a área de uma região, delimitada por uma parábola? Bom, cálculo de área de figuras é uma das coisas que o cálculo te permite fazer, tá bom? Com os conhecimentos do ensino básico que nós temos, nós só sabemos calcular a área de quais figuras mesmo? Triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, né? Alguns polígonos fáceis, circunferência, tá? E poucas coisas, né, a gente consegue calcular. Tá? Por exemplo, se eu te perguntar qual é a área, vamos pegar a função y igual a x, né, que é a função identidade. Y igual a x de 0 a 3. Se eu te perguntar qual é essa área aqui, você sabe me responder? Sabe, não sabe? Porque essa figura geométrica é uma figura de que tipo? É um triângulo de que tipo? Retângulo. Para a gente calcular a área de um triângulo, retângulo ou triângulo qualquer, como é que a gente faz? Base vezes altura, dividido por 2, tá? Então a base desse triângulo aqui é quanto? 3. E a altura dele? 3 também, né? Porque a função é y igual a x. Então, quando x é 3, o y é 3. Tá bom? Então, a altura é 3. Dividido por 2, isso aqui vai dar 9,5 unidades de área. Tá bom? Essa daí é a área desse triângulo. Quando é triângulo, quadrado, retângulo, é fácil. Agora,
nesse caso aqui, que é o caso do problema, qual a área abaixo do gráfico de uma parábola de 0 a 1? Né, tá aqui, vou pegar só esse ramo aqui da parábola, pegar aqui 1, y igual a x quadrado. Aqui quando x é 1, o y também é 1, né, porque 1 ao quadrado dá 1. E eu quero saber como que eu calculo essa área aqui. E aqui eu vou voltar ao início da nossa aula, início da explicação do cálculo que eu falei para vocês, com o método da exaustão. A ideia aqui que a gente pode utilizar é utilizar figuras que a gente sabe calcular a área para aproximar essa área. Uma figura legal para fazer isso é o retângulo. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, você concorda se eu pegar um retângulo aqui, ó? Você concorda que se eu pegar esses retângulozinhos aqui e calcular a área deles, eu vou ter uma aproximação para a área abaixo da curva que eu quero? Sim ou não? Sim, né? É exatamente a área que eu quero? Não, mas é uma aproximação. Como é que eu posso fazer para melhorar essa aproximação? Posso pôr mais retângulos aí, concorda? Posso pôr mais retângulos. Ó, se eu botar esse retângulozinho aqui, não sei se vai dar para ver aí, mas se eu botar mais retângulozinhos, ou seja, diminuir as bases dos retângulos, a aproximação vai melhorar. Quer ver? Bora aqui, deixa eu ver se eu abro aqui o GeoGebra. Eu tenho uma ilustração legal, aí eu vou te mostrar. Olha só. Botar um retângulo. É uma aproximação? É, mas não é exatamente a área que eu quero. 2 retângulos. 3 retângulos. 4 retângulos. E assim por diante. Vou colocando retângulos aqui embaixo. Ó. E aí eu vou fazendo a soma das áreas dos retângulos se aproximar da área que eu quero. Concorda com isso? E aí, quando você fizer, ó, o número de retângulos crescer muito, a base está indo para 0. A base dos retângulos está indo para 0. Mas a quantidade de retângulos está aumentando. Consequentemente, a aproximação da soma das áreas do retângulo está melhorando. Está se aproximando cada vez mais da área abaixo da curva que eu quero. Tá bom? Se eu der um zoom aqui, ó, é exatamente? Não, está faltando. Mas é uma boa aproximação. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui, ó. Colocar 1000. Parece que preencheu, né? Mas se eu der um zoom, ainda está sobrando. Colocar 1 milhão, vai melhorar. 1 bilhão, vai melhorar. 1 trilhão, vai melhorar. Então, a ideia aqui para a gente calcular essa área é fazer o número de retângulos, ou equivalentemente, a base dos retângulos, né? Porque a base do retângulo é isso aqui, ó. A base do retângulo é esse intervalinho aqui, ó, que eu vou chamar de ΔX. Vou fazer esse ΔX tender a 0, diminuir cada vez mais. Consequentemente, o número de retângulos vai aumentar e a soma das áreas dos retângulos vai se aproximar da área original que eu quero. Tá bom? E essa ideia aqui, ó, é a mesma que a gente viu agora há pouco. Belezinha? E olha só, esse problema eu estou trabalhando com área abaixo de um gráfico. É equivalente a esse aqui, ó. Os problemas 1 e 2, eles são equivalentes. Os problemas 3 e 4, eles também são equivalentes. 1 e 2, eles fazem referência ao que a gente chama de cálculo diferencial. E os problemas 3 e 4,
eles fazem referência ao que nós chamamos de cálculo integral. Tá bom? Ambos integrados com o cálculo infinitesimal, que é essa ideia de você fazer aproximações por infinitésimos e etc. Tá? Fazer ΔX tender a zero, ΔT tender a zero, calcular reta tangente através da aproximação da secante, calcular área abaixo do gráfico através de preenchimento de retângulos, etc. Tá bom? Então, esses 4 probleminhas, pessoal, que eu apresentei para vocês, eles são problemas que vão embasar o nosso estudo durante esse semestre, tá, a respeito do cálculo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que vocês tenham entendido, e essa primeira semana já vai ser disponibilizado lista para eles, só na sexta, né? Olha, sexta-feira, a primeira lista de exercícios já vai estar... Calma que eu ainda não acabei. A primeira lista de exercícios vai estar disponível para vocês na plataforma Moodle. Não é porque a gente não vai ter... não é porque... Falar que nem um meme, né, que tem um professor. Não é porque a gente ainda não tem lista pronta que você não tem que resolver a lista, né? Um professor aí que fez uma piada um tempo desse. Mas é bem isso, tá? A lista vai estar disponível para vocês na sexta. Vocês vão ter até quinta que vem, não sei se é essa que vem na outra, para entregar, tá? Estudem, venham aos plantões e lembrem-se que sexta-feira a aula é aqui, não vai ter aula com os monitores, vai ser aqui comigo, segunda, hoje, quarta e sexta, tá bom? Gente, até a próxima aula, grande abraço.